Olá, meu povo. Graça e paz. Você foi atingido, tá hora de respirar, de ouvir a palavra. Vão chegando, compartilhando. Para você que está no Instagram, bom dia. Para você que está no Face, bom dia. Ei, mãe. Bom dia, mãe. Deus te abençoe. Eu vou atar essa ferida. Eu não posso. Já vamos compartilhando aí para o pessoal ir chegando, para não atrasar. Eu recebi ordem do general aqui um pouquinho. E ele conta com você. Vai olhando o som, mãe, como que tá para mim? Dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Olha se tá bom o som aí, mãe. Esperar o pessoal do Instagram. Eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Bom dia, Sibeli. Silêncio, não digas nada. Só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Valdec, chegou a tempo. Arrasta, só não pare de respirar. O exército A mamãe tá aí, Valdec? precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai. Bom dia, Rita. Pra casa. Respira. Manda um abração, Valdec. Dá um abração apertado nela aí pra mim. É uma honra ter ela comigo, viu, Valdec? Bora, minha gente. Bom dia, povo de Deus. Hein, Marinete? Bom dia. Bom dia, gente. Vambora. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Eita! E enquanto a gente não volta pra casa, enquanto a gente vai ficando por aqui, enquanto a gente tem que continuar na guerra, que sejamos fortes e corajosos. Bom dia, Mauro. Deus te abençoe, Mauro. Mauro Edi Neves, é isso, Mauro? Eu vou tentando guardar de onde que vocês são. Mas enquanto a gente não volta para casa, o que parece não está muito longe, né? A gente vai aprendendo, através da palavra, a viver por aqui. Mas viver de uma forma que a vida não tem que ser mais difícil como ela já é. Porque a vida é difícil, né? A vida não é fácil. Para ser mais clara, a vida é injusta e muito injusta. E nós gostamos de viver. Mas se nós pudéssemos imaginar que o que tem lá, para alguns é muito melhor do que o que temos aqui para outros. E esta semana, nós estamos falando de autossabotagem. E quem acompanhou ontem pela manhã, quem acompanhou ontem à noite, já começou a entender um pouquinho esse esquema aí. Do que é a autossabotagem. Antes da gente entrar, como que tá o som no Facebook, como que tá o som no Instagram, pra gente poder decolar sem preocupar com mais nada, né? Bora? Como que tá o som aí? Amém. Graça e paz, Graciele. Belo Horizonte, Graciele. Já guardei. Deus te abençoe, Graciele. Deus te proteja. Amém, gente? Vambora? Custa para chegar até vocês, né? O som. Vamos lá. Nós começamos a falar ontem. Ótimo, Mauro. Obrigado. No Face deve estar bom porque ninguém reclamou até agora. Ontem nós começamos a falar sobre autossabotagem, né? E nós comentamos muito a respeito
de não adianta você reclamar da vida. Ei, Genária, bom dia, querida. Sentindo sua falta. E ontem nós falamos, não adianta você reclamar da vida, ficar com raiva de Deus, reclamar de tudo e não ter coragem de lidar com a sua história, com a sua verdade. Às vezes nós passamos a vida toda nos prejudicando, né? Trazendo danos para a nossa vida, provocando prejuízo na nossa vida, porque não temos a coragem de olhar para dentro de nós mesmos, junto com o Espírito Santo, e avaliar nossa conduta, nosso comportamento, a nossa postura diante da vida. E com isso, a gente acaba o quê? Se auto-sabotando. Por quê? Se eu não tenho coragem de olhar para dentro de mim e lidar com a minha realidade, com a minha verdade, eu vou continuar traçando rotas em cima daquilo que eu penso ser real. E com isso, eu vou ficar limitada. Por quê? Bom dia, Verinha. Bom dia, Ana Clara. Bom dia, Juliana. Seja bem-vinda. Porque com isso, eu vou levantar muros à minha volta. Vai haver impedimentos à minha volta. Que impedimentos são esses? A minha história, né? Os traumas, as marcas que a vida me fez, as feridas que a vida me provocou, as memórias que eu tenho que se estabeleceram no solo da minha alma e fizeram ali uma plataforma para que a minha vida fosse respaldada em cima daquilo que eu sei, do que eu conheço. Então, eu posso passar a vida toda me enganando. Eu posso passar a vida toda achando que eu sou a vítima, quando na verdade eu sou o vilão. Eu posso passar a vida toda sendo cruel com as pessoas que eu amo, por causa da minha história, que acaba interferindo e refletindo ao redor de mim, né? Errar, nós vamos errar a vida toda. Nós erramos, nós falhamos, mas chega uma hora que você olha, a coisa não vai, a coisa não anda. Por mais capacitado que você seja, por mais habilidade que você tenha, por mais que você se esforce, por mais que você se dê, se entregue, que você mergulha, seja numa relação, seja na profissão, é como se chegasse num ponto, parasse tudo, ó, daqui pra frente não vai. Eu tô empurrando a porta, eu tô me esforçando, eu tô dando o máximo de mim e a coisa não vai. Será que eu não estou tentando abrir essa porta com uma chave errada? Será que eu não estou tentando abrir esse cofre usando o segredo errado? E aí eu passo a vida inteira culpando o sistema, o governo, o pai que eu não conheci, o pai que me abandonou, o pai que foi cruel, a mãe que era leviana, a mãe que era descuidada. Eu estou sempre lançando para terceiros a responsabilidade do meu fracasso, do meu caos. Lembra? Falamos ontem sobre Adão. O que ele fez? Fugiu, correu, se auto-sabotou. E o que aconteceu ali? Para não conseguiu lidar com a verdade, camuflou, enganou, julgou para a esquerda, julgou para a mulher, é a mulher que tu me deste. Aí ele vai na mulher, é a serpente. E ali a gente percebe que desde o início nós transferimos responsabilidade. Minha vida está assim por causa do outro. A minha história terminou assim por causa do outro. E a coisa não muda. Mas espera, será que quando a coisa não muda, não é porque eu teria que olhar de uma forma diferente? De uma forma imparcial? Olhar e dar de cara comigo mesmo e falar, epa, eu sou o problema? Eu que estou criando a dificuldade? Eu que estou priorizando coisas erradas? A vida seria muito mais fácil. Não digo fácil,
mas pelo menos nós chegaríamos a um resultado mais positivo, né? Um resultado favorável, porque estaríamos ouvindo a voz do Senhor e o quê? Cumprindo o nosso propósito. Mas vamos lá. Autossabotagem na Bíblia, nós ficamos de ver isso durante toda essa semana. Gente, um cara que se autossabotou, que se enganou, ele não fez tudo errado. Mas uma coisa muito, muito forte que ele deixou de fazer foi de atentar para a sua vida emocional e espiritual. Isso gerou um dano terrível, porque Deus chamou ele de doido, de louco. E quando você olha isso, você fala assim, mas como? Por quê? Vamos lá? Deixa eu tomar minha água. Lucas capítulo 12. Verso 16. Jesus conta uma parábola. Paz do Senhor, Suzana. Deus te abençoe. Paz do Senhor, Roberto. Deus abençoe a vida de vocês, Rita. Né? Vamos lá, gente. Lucas capítulo 12, verso 16. Jesus conta uma parábola, preste atenção nisso. O campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, relaxa, fica tranquila, né? Respira, come, bebe e regala-te. Aí, Deus olhando toda aquela correria, Deus olhando todo o planejamento daquele homem, Deus observando tudo, olha o que Deus diz. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Peraí, gente, vamos mapear esse homem? Vamos olhar a história desse homem? Ele não fez nada de errado. Ele fez tudo certo. Ele é um sucesso. Ele teve êxito. Ele foi bem sucedido. Um fazendeiro de sucesso. Conseguiu construir um patrimônio vasto. Conseguiu se realizar profissionalmente. E com certeza conseguiu ganhar respeito. Um fazendeiro com visão empreendedora. Qual que é o problema? Qual que é o problema de ser bem sucedido, de ser inteligente, de ser visionário? Não tem problema. E aqui a gente vê o que mais aqui? Ele é visionário por quê? Visionário porque ele enxerga longe. Ele vê além. Ele enxerga mais do que as outras pessoas. Lembra do nosso ditado que a gente sempre fala? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Essa é a visão empreendedora. Não fica ali focado na crise, na dificuldade, na dor. Não fica focado no vento e na tempestade. Tem um alvo, tem um propósito, tem uma direção. Tá todo mundo chorando, tá todo mundo lamentando, mas um empreendedor, ele procura saber como que ele vai tirar uma oportunidade daquele caos. Esse homem era inteligentíssimo, merecia respeito e teve respeito. Mas vamos lá, quem se lembra, quem é do Facebook se lembra, quando eu contei a história dos dois vendedores que foram para uma terra onde ninguém usava sapatos, e era uma fábrica de sapatos. Lembra? Manda o vendedor e ele manda um e-mail para a empresa, desaforado, nervoso, falando: como que vocês fazem isso comigo? Como que vocês têm coragem de me mandar para uma terra onde ninguém usa sapatos? Tô fora, tô indo embora. Pronto, saiu da empresa. E o que a empresa faz? Manda para a mesma cidade um outro vendedor. E o que o outro vendedor faz? Também manda um e-mail para a empresa. E
E qual o conteúdo do e-mail? Querida empresa, me sinto lisonjeado com a confiança de vocês no meu trabalho. Mandem mais sapatos, porque aqui ninguém usa sapatos. Enquanto o outro viu o fato de ninguém usar sapato como um prejuízo, uma perda de tempo ele estar ali, um desaforo ter enviado ele para lá, o empreendedor chegou e falou, opa, vou ensinar todo mundo a calçar. Consegue entender? Não tem nada demais. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos aptidões, nós temos dons e talentos dados pelo Senhor. Todo mundo ficou maravilhado com a camisa que meu genro fez da família, né? E aí eu olho aquilo ali, gente, nem a perninha fininha dos bichinhos que ele fez lá eu consigo fazer. Eu sou um caos, eu sou um desastre para desenho, eu sou um horror. Ele conseguiu pontuar características da família que passam até despercebidas. Isso é o quê? Dom, talento, habilidade que foi desenvolvido com aprendizado, com esforço, não é isso? Todos nós temos um talento, temos algo que pode acrescentar para a humanidade, temos algo que Deus pode usar para nos abençoar. Então, o empreendedor, o que ele vê? Ele vê possibilidade, né? Ele prevê oportunidade. E o que aquele fazendeiro fez? Ele investiu na terra dele. Ele plantou uma vinha. E a palavra do Senhor diz aqui que deu tanto resultado. O projeto dele foi tão bem elaborado. O projeto dele foi tão bem feito, o planejamento foi tão bom, o cuidado, o cultivo, que produziu mais do que ele esperava, porque ele ficou surpreendido. Ele fala assim, nossa, e agora? Como que eu vou fazer? Eu não tenho nem onde guardar. Quer dizer, o que ele recebeu superou a expectativa. Qual o problema? Por que Deus chamou ele de louco? Por que Deus chamou ele de doido? Você vai lendo aí e vai pegando. Olha, ele não tem onde guardar porque deu muito resultado. O resultado foi favorável. Eu deixo uma pergunta para você no ar. Qual que é o seu ramo? Em que você tem investido sua vida e seu tempo? Como que você tem trabalhado? Você tem um planejamento? Você tem um projeto? Você tem um sonho? Você tem visão? Você se deixa abater pela situação ou você descobre um meio de vender lenço, né? O que mais que a gente vê aqui? O que você tem produzido? Você tem se esforçado, tem trabalhado, o resultado é favorável? O resultado está te deixando satisfeito? Você está se sentindo realizado? Isso não é problema. Ter patrimônio, trabalhar, construir, isso não é problema. A gente tem direito a ter o melhor, a ter coisa boa. A terra Deus entregou para nós. Então, pastor, eu não estou entendendo aqui. Ele construiu um celeiro, ele se deu bem, ele teve um ótimo resultado, ele fez a coisa certa, ele investiu. O problema não é esse. Por que Deus fala assim, louco? Louco, essa noite pedirão a tua alma e o que você ajuntou para quem será? Já foi no dicionário olhar o que é louco? Louco fala, olha isso aqui, perdeu a razão, perdeu o juízo, imprudente, insensato. Deus, o próprio Deus, não foi o colega, não foi o sócio, não foi o pastor, o amigo, o próprio Deus falou assim, louco. Mas espera, qual que é a loucura de trabalhar? Qual que é a loucura de estudar, de fazer curso para ter uma vida melhor? Não há problema nisso. Pelo contrário, toda a habilidade que nós encontramos na terra foi dada pelo Senhor. A ciência, tudo, tecnologia, cada avanço é com a mente que o Senhor deu. Deus nos deu uma mente fantástica. Deus nos deu
uma memória maravilhosa, uma coisa assim, excepcional. Qual que é o problema então, pastora? Vamos tentar entender qual que é o erro desse homem. Trabalhou, se esforçou, teve um bom resultado, planejou. Aí depois de tudo pronto, ele fala assim: agora sim, minha alma, regala-te, come, bebe e descansa. Mas espera, pastora, eu não posso comer e descansar? É pecado tirar férias? É pecado passar um fim de semana numa pousada, num hotel? Quem me dera, querido, não é pecado não, quem me dera. Eu me esqueci quando foi que nós tiramos férias. Deve ter muito mais de 8 anos isso. Quem dera. Não é pecado ganhar dinheiro. Não é pecado se profissionalizar. Não é pecado fazer cursos para melhorar. Não é pecado passar alguns dias na praia, numa pousada, fazer uma viagem ao exterior. Não, gente, é direito. O Senhor nos deu o privilégio de ter potencial, habilidade. Ele nos dá o sonho. O sonho vem de Deus. O problema não é Deus, o problema é eu e você. É os impedimentos, é os muros que a vida levantou. E ao invés da gente derrubar esses muros para ver o horizonte, ó, seguir a trilha e rachar fora e ir embora, a gente senta no chão e começa a chorar e lembrar do passado. Esse moço fez tudo direitinho, esse moço fez tudo certo, ele tem direito, ele trabalhou, ele se esforçou, ele ajuntou, ele construiu, não é pecado. Deus deu a terra aos homens, então por que Deus chamou ele de louco? Porque ele planejou demais, planejou bem a vida física, no mundo natural, mas ele se descuidou da vida espiritual. Olha aqui, pensa bem, você planejou demais, alma, agora tá tudo tranquilo, pode comer, beber e descansar. Ele achou que como ele controlava tudo no seu negócio, no seu ramo, né? O fazendeiro achou que controlava o tempo. O fazendeiro achou que controlava a situação, a vida. E aí o Senhor fala assim: essa noite pedirão tua alma. E o que você ajuntou, para quem será? Sabe o que eu vejo aqui? Ele fez tudo certo. Não tem pecado, não tem nenhum erro. A vida profissional, tudo planejado direitinho, um empreendedor, um homem admirável. Mas ele não cuidou da vida espiritual. Naquela noite, não se sabe se ele teria um infarto, não se sabe o que aconteceria, mas naquela noite, a alma dele seria pedida. Eu falei: pediram sua alma para mim. Bem, se pediram, então não foi o Senhor. Ele cuidou demais da vida física, né? Casa, patrimônio, vida profissional, sucesso, reconhecimento, mas ele não atentou para a vida espiritual. Presta atenção. Depois de tudo que você e eu fizermos aqui, a vida não acaba. A vida não para aqui. Nós vamos como se estivéssemos atravessando uma linha. A vida continua. Não existe reencarnação, tá? Biblicamente falando, o homem morre uma vez só. Depois disso vem o juízo, o julgamento. Já falei também que as pessoas falam assim: nossa, todos os caminhos levam a Deus. Não, só Jesus. Não, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus, porque todos nós, quando partirmos daqui, vamos nos apresentar diante de Deus para ser julgado. Não importa se é espírita, se é ateu, se é católico, ele vai comparecer sim diante de Deus para prestar contas. Mas aqui nós entendemos que Deus chama ele de louco porque ele preocupou demais com a vida profissional, com o mundo natural e descuidou da vida espiritual. Louco, essa noite mesmo te pedirão a sua alma. E o que você juntou, para quem será? Fica aí para dar briga, fica aí para dar inimizade.
debate, para as pessoas se revelarem a motivação real do coração. Então o que ele fez? Ele construiu toda uma vida na terra. Mas e o lado de lá? Deixa eu te falar uma coisa. Nesses dias que a gente tem visto tanta coisa acontecendo, já observou, ninguém gosta de falar da morte do lado de lá, mas nós vamos chegar do lado de lá. Nós vamos atravessar uma ponte, nós vamos atravessar, alguns falam, né, um rio, a gente não sabe. Só sabemos que nós vamos chegar do lado de lá. Agora resta saber o seguinte: aqui eu sou uma ótima profissional, uma ótima mãe, né, uma ótima esposa, mas o que eu estou construindo para quando eu chegar do lado de lá? Aliás, eu ir para lá sem medo. Vocês já viram como que as pessoas têm medo da morte? Por que elas têm medo da morte? Porque elas não sabem o que está do lado de lá. Lembra que eu falei semana passada não sei se foi o Billy Graham, que eles estavam orando para ele ser curado, e ele chegou um momento que ele chama a família e fala: basta, chega, não precisa mais orar por mim, me deixa aí, eu já cumpri minha carreira, eu já combati o bom combate, deixa eu ir. Ele estava ansioso para chegar lá. Por que o ser humano tem tanto medo da morte? Porque não dá atenção para a vida espiritual. Sabe, qual que é a atenção que o ser humano dá para a vida espiritual? É o culto de domingo. 2 horas, 1h30 sentado no banco, escutando o pastor falar, depois levantando e voltando para a vida normal. Construindo e adquirindo patrimônios, perdendo noites de sono, às vezes desprezando o tempo com a família, não reunindo com a família. E de repente a vida vai e a pessoa, como eu falei domingo na igreja, né? Como o rei Georão lá fala assim, não deixou nem saudade. Não deixou nada, nem saudade. Se boicotar, querido, sabe o que é? É você cuidar das coisas naturais e não cuidar da sua vida espiritual. Se boicotar, causar dano, prejuízo, é você não entender que veio a essa terra com uma missão, com um plano definido pelo Senhor, com um propósito. E passar a vida ajuntando, construindo e negligenciando a vida espiritual. Por que o mundo está do jeito que está? Por que os crentes estão essa bagunça? Cada um fala uma coisa, cada um pensa de um jeito, um contra o outro, uma confusão. Por que isso? Meu povo perece por falta de conhecimento. O estado da igreja hoje, o estado da sociedade hoje, manifesta e revela um povo, uma nação que cuidou demais da vida natural e negligenciou a vida espiritual, o tempo com Deus. Pastor, a senhora está julgando? Olha os resultados. Dá uma olhada nos resultados. Hoje é fácil você olhar isso, vai para as redes sociais e você vai ver o estado da igreja. Você vai ver crente, a igreja, que um dia prega, no outro dia tem um comportamento completamente irregular ou imoral. Uma pessoa, uma igreja de um caráter inconstante. Pessoas que procuram aquilo que elas querem ouvir, não que elas precisam. E muitas vezes a culpa disso foi mesmo de pastores, que deu para o povo, fez à mesa um banquete, servindo o que o povo queria comer e não o que o povo precisava alimentar. E aí o que aconteceu? Está aí esse caos. Algumas igrejas que entraram lá naquele tempo de pausa, né? Quando voltou, metade dos membros não voltaram. Por quê? Não havia uma estrutura. Eu falo isso, gente, com experiência que eu tenho observado. Na nossa comunidade, todos que permaneceram na live, estudando a palavra e se alimentando todos os dias, estão lá na igreja. Os que sumiram, os que começaram a correr atrás, desesperados, para não perder o que já tinham e descuidaram da vida espiritual, sumiram, desapareceram.
se acomodaram. Deus chamou esse fazendeiro excepcional. Deus chamou esse empreendedor nato, esse homem de uma habilidade extraordinária, que construiu um grande patrimônio e que quando achou que ele havia chegado no ponto que ele poderia parar e descansar, aí Deus fala, é um louco, ele mal está sabendo que essa noite vão pedir a alma dele. E o que ele juntou para quem será? Boicotar a si mesmo, autossabotagem, é você enganar você mesmo. Se você pensa, agora eu vou fechar e vai doer, tá? Vai doer. Se você pensa que ir na igreja, ser dizimista, ofertante, cuidar de criança, né? Soltar um bannerzinho no Facebook. Tem gente que acha que está evangelizando. Solta lá um versículozinho no Facebook. Se você acha que é só isso que você vai ter que se apresentar diante do Senhor, Deus pode estar olhando para mim e para você e chamando de louco. Louco. Está juntando, está preocupando tanto em ser alguém nessa terra. Está tão preocupado em buscar reconhecimento. Está tão preocupado em ser bem-sucedido nessa terra, em ser um sucesso. Está tão preocupado em estar se esquecendo da vida espiritual. Sabe, querido, nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso de uma vez por todas. Sucesso não é o que você tem, é o que você faz na vida daquele que convive com você. Uma pessoa bem-sucedida não é só ter bens, não é só você ter uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso. O seu sucesso está em tocar a vida das pessoas e transformá-las. O maior sucesso para Deus é que possamos tocar a vida das pessoas e levar luz, levar entendimento, levar vida, levar verdade, confronto se necessário e revelação. Isso é tocar a vida do outro, isso é ter sucesso. Então hoje, o que nós aprendemos é, louco é aquele que se planeja demais, que se organiza demais, que é um sucesso nessa terra, mas a vida espiritual, ela fica em terceiro plano. Ele não prioriza tempo com Deus. Fica 10, 15 horas no WhatsApp, mas tempo com Deus não prioriza. Igreja, fica sem congregar e não faz falta. E quando vai, é procurando erro e defeito e reclamando. Não produz nada no mundo espiritual. Passa 20 anos na terra sem ganhar uma alma para Jesus. Sem ganhar a própria família para Jesus. Sem ganhar o esposo ou a esposa para Jesus. Consegue entender isso? Tá lá, tá próspero, tá tudo bem, mas não conseguiu apresentar Jesus para as pessoas que ama. Não tocou a vida de ninguém. Não transformou a vida de ninguém. Então, que a gente possa aprender com esse fazendeiro aqui. Que a gente possa aprender com esse rico empreendedor. Ele fez tudo certo. Não tem problema. Por favor, não sai da live falando, a pastora falou que quem fica trabalhando muito e tal, tá em pecado. Tá juntando nessa terra. Não é isso. Nós temos o direito de construir, de conquistar, de realizar, de ser bem-sucedidos. O que nós não podemos é negligenciar a vida espiritual. Porque vai chegar um momento que nós vamos ter que chegar do lado de lá. E aí fica, o que eu investi aqui na vida espiritual vai me garantir chegar do lado de lá e ter prazer, alegria, descansar no colo do Pai, viver em harmonia com o Pai? Ou o que eu construí aqui vai me garantir a eternidade no lago que arde com fogo e enxofre? Não deixa para planejar sua vida espiritual nos últimos minutos antes da morte, não. Tem pessoas que passam a vida inteira vivendo errado, correndo atrás de uma coisa ou outra, e não pensa que a vida não acaba aqui. A vida segue. Do lado de lá tem a segunda parte. E resta saber se eu estou investindo para o lado de lá. Amém? Conseguiram entender?
Fechando, Salmo 90, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, planejamento, sabedoria. Aí eu te pergunto, qual tem sido o seu investimento na sua vida espiritual? O que você vai levar de produção para o Pai quando chegar diante dele? O que você vai levar nas mãos? O que você vai ter para apresentar? Pai, o Senhor me deu isso, o Senhor me entregou isso, o Senhor me deu aquilo. Eu estou te trazendo isso, toma. Eu investi na vida espiritual. E fechando, Lucas 12, 15, quando o Senhor Jesus fala assim, tendes cuidado, guardai de toda ganância, porque a vida do ser humano não consiste na abundância dos bens que ele possui. Talvez você tenha perdido o sono cuidando da sua vida material e financeira. E está se esquecendo que a vida é como fio de prata que se rompe. É muito delicado, é muito sutil. E que a história não acaba aqui. Viva a vida sua hoje, planeja hoje, sabendo que do lado de lá você não vai ter do que se arrepender. Amém? Você vai ter o que levar, você vai ter o que mostrar. Pai, eu vim, mas olha o meu resultado. Olha o que eu trouxe. E que o Pai possa olhar para você e falar, filho, você não tem noção, o resultado é muito maior. O que você construiu, que é muito mais do que você imagina. Olha para trás e você vai ver o resultado do seu trabalho. Pense e planeje sua vida espiritual. Não lida com sua vida espiritual com leviandade, porque tudo que nós estamos construindo aqui vai passar. O que vai ficar, o que vai permanecer, é o que eu vou construir para o lado de lá. Tudo que eu estou construindo aqui não vai ter nenhuma serventia do lado de lá. Amém? Conseguimos entender? Ele se auto-sabotou. Ele não percebeu. Ele achou que ele estava tudo no controle. Mas ele estava para sofrer um dano e um prejuízo muito grande. Porque trabalhou? Porque era inteligente? Porque era empreendedor? Não. De jeito nenhum, isso não é pecado. Porque ele negligenciou a vida espiritual. Buscai o Senhor em primeiro lugar. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém? Nós vamos voltar em Valadares com a Oficina da Alma. É um trabalho de cura emocional, de mapeamento que ajuda a estruturar emocionalmente. É uma reunião de 1h, 1h15, tá? Eu vou dar mais detalhes esta semana, a gente tá vendo como que vai funcionar, mas a nossa maior preocupação são as emoções. Cuidado com as emoções. Cuidado para não priorizar demais o reconhecimento no mundo natural e se esquecer que nós estamos construindo para o lado de lá. E que o lado de lá seja festa e alegria e não ranger de dentes noite e dia. Amém? Vamos lá? 1 minuto para você dar a sua pausa aí, da cozinha, né, do escritório, para a gente poder entregar essa palavra ao Senhor. Amém? Respira. Isso mesmo, Rejane. Quando cuida das coisas de Deus, Ele cuida das minhas. O que você precisa fazer neste momento? Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respira. Eu vou atar essa ferida. Eu não posso te perder. Oi, Rita. A gente vai tentar colocar ela no ar, tá? A gente vai tentar tá colocando no ar. Vamos orar, queridos? Bora! Eu recebi ordem do general e ele conta com você. Amém. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. E eu não tenho nojo. Pai, em nome do Senhor Jesus,
Nós hoje, Pai, vimos sobre autossabotagem. Pessoas que sem perceber estão se prejudicando, estão trazendo danos e prejuízos emocionais e espirituais para si mesmo. Porque não conseguem olhar para dentro de si e encarar a verdade, a realidade. Senhor, tem muita gente sofrendo. Tem muita gente que a vida está cercada por impedimentos e obstáculos. Tem muita gente que não consegue ver uma luz no horizonte. Pessoas que não conseguem romper. Porque se boicotam o tempo todo. Se sabotam o tempo todo. Porque transferem responsabilidade. Está sempre culpando o outro, a igreja, o sistema, a família. E não entende que quando olhamos para dentro de nós mesmos, com a ajuda do Espírito Santo, podemos entender aonde estamos falhando ou errando. Senhor, vimos hoje na tua palavra em Lucas 12, esse fazendeiro, um homem inteligente, homem muito esperto, empreendedor, de visão, que cuidou de tudo, que se esforçou, que trabalhou, que batalhou tanto, para no final ser chamado de louco pelo Senhor, porque priorizou demais a vida, a conquista, o sucesso nessa terra, e se descuidou da vida espiritual. Pai, quantos não estão fazendo a mesma coisa? Quantas vezes não priorizamos demais a profissão, a vida natural, o sucesso, o reconhecimento, a conquista, e sufocamos o chamado, sufocamos o ministério, deixamos de lado o tempo a sós com o Senhor. A nossa vida passa a ser engolida, devorada por ativismo, por tarefas e responsabilidades. Nos distraímos e não atentamos para um investimento maior, que precisa começar a ser feito imediatamente, que é investir no patrimônio que não perece, do lado de lá, para onde todos nós vamos um dia, Pai. Chegar do lado de lá diante do Senhor para prestar contas do chamado, da missão. Chegar do lado de lá para repousar no teu colo, lugar de descanso, ou para um lugar onde só haverá choro e ranger de dentes. Senhor, esse mundo tomou conta da nossa vida, esse ativismo, essa necessidade de recompensa, de aceitação, de ser bem-sucedido, de sucesso, está tirando a nossa atenção daquilo que a vida não pode roubar e nem levar. Sim, o Senhor diz para aquele moço louco, essa noite vão pedir tua alma, seria de repente. Ele seria tomado de repente. E quando chegasse do lado de lá, ele ia ver as loucuras que ele fez para ser bem-sucedido, mas descuidou da vida espiritual. Tem misericórdia de nós. Sacode teu povo, sacode a tua igreja, para que possamos entender a importância do investimento na vida espiritual. Tempo a sós com Deus, meditação na palavra, congregar para produzir, para dar fruto, para fazer história. Não permita, Senhor, não permita que nenhum de nós chegue a ir tão longe a ponto de esquecer do Senhor. Bendito seja o teu nome. Nós aprendemos mais uma vez com a tua palavra, te louvamos e te glorificamos. Amém e amém. Amém? Bora, gente? Às 19 horas a gente está de volta. E o tema da semana, autossabotagem. Para pensar, dá uma olhada aí na tua vida e dá uma olhada se você não está se enganando, se você não está se perdendo, se você não está tomando atitudes, fazendo escolhas que parecem ser bênção, mas que vão te causar um grande prejuízo. E por favor, não fale, não diga que eu falei que não tem que conquistar. Conquiste sim. Chegue no alto, vai lá em cima, alcance os melhores lugares, mas que você possa chegar lá e Deus chegar junto. E Deus olhar para você e falar como falou com Jesus: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Que coisa, hein?
Ele olha para um e fala assim, louco, essa noite mesmo pedirão tua alma. Ele olha para o outro e fala, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E aí eu deixo só essa pergunta aí. Deus está olhando para você nesses dias e fazendo que tipo de comentário? Te chamando de louco? Ou dizendo, esse é o meu filho amado que tem me dado prazer. Está cumprindo o propósito. Amém? Aline, querida, Deus te abençoe. Seja bem-vinda. É um prazer ter você conosco. Sebastiana Santana, seja bem-vinda. É um prazer ter você conosco. Estamos de volta às 19 horas. Amém? Na paz, gente. Fica firme, respira. Respira que vai dar certo. Deus abençoe. Compartilha a live. Tem mais gente precisando planejar o lado de lá. Amém? Fica na paz. Tá sangrando, tá doendo.